Mais uma vez, graça e paz do Senhor Jesus, igreja. Quero transmitir a minha saudação especial nesse domingo a todos os irmãos da nossa denominação, Igreja de Nova Vida do Brasil, aos nossos irmãos do Ministério das Igrejas de Nova Vida da Tijuca, mas de maneira especial aos nossos irmãos da Igreja de Nova Vida do Andaraí, em cujo templo nos encontramos agora, transmitindo essa mensagem de fé, de esperança, de amor para você, e aos amados irmãos da Igreja de Nova Vida do Recreio dos Bandeirantes, ali na Barra Bonita, igreja que eu tenho o privilégio, a honra, a alegria e a grande responsabilidade de pastorear ao longo dos 3 últimos anos. Que a maravilhosa graça e a incomparável paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, esteja com todos vocês. Amém? Eu gostaria nesta manhã de convidar os amados irmãos de abrirem a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, a partir do verso de número 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. O título da mensagem desta manhã é: Onde estão os Elias de Deus? Onde estão os Elias de Deus? Tiago, capítulo 5, verso 16, diz a palavra do Senhor: Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, ou mesmos sentimentos que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos falar com Deus? Senhor, seguimos o exemplo do teu servo Elias e nos colocamos na tua presença a orar, a buscar a tua face, e o fazemos com toda a intrepidez e ousadia e confiança, porque o fazemos não em nosso nome, mas em o nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Redentor, nosso Salvador eterno. Pai Celestial, perdoa os nossos pecados. Pai Celestial, sara as nossas enfermidades. Pai Celestial, atende a nossa súplica. E o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Onde estão os Elias de Deus? Muitas vezes, diante de algumas circunstâncias da nossa vida, porque a nossa caminhada de fé, ainda que na presença de Deus, ainda que caminhemos com fé no nome de Jesus, a nossa caminhada está sujeita a algumas nuances, algumas intempéries, algumas dificuldades, algumas lutas, e diante dessas lutas nós ouvimos alguns homens e algumas mulheres de Deus perguntarem: aonde está o Deus de Elias? Mas nesta manhã eu quero inverter essa pergunta e perguntar para você, meu irmão, e para você, minha irmã, que vive pela fé no Filho de Deus: onde estão
os Elias de Deus, os homens e as mulheres de oração, os homens e as mulheres que oram com fé e com perseverança até que a sua súplica seja atendida por Deus. Onde estão os Elias de Deus? Porque Elias era homem, diz o texto sagrado que acabamos de ler, um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas paixões, às mesmas oscilações, enfrentou dificuldades como eu e você, mas um homem que perseverou na sua fé, um homem que buscou o poder de Deus, e assim recebeu a sua confirmação da parte de Deus. Ele era como eu e como você. Elias era homem, diz o texto. Elias não era Deus, Elias não era eterno, Elias era um ser humano comum, como você, minha irmã, é um ser humano comum, como eu, como você, meu irmão, como nós somos seres humanos comuns. Elias não era um anjo, não tinha asas, Elias não era um ser sobrenatural, Elias era um homem que inclusive tinha ciência das suas limitações, ele sabia até onde ele poderia ir. Elias não era todo-poderoso só o Senhor. Só Deus é eterno, só Deus é onisciente, só Deus é onipresente, e só Deus é todo-poderoso. El Shaddai, só existe um no universo, e esse é o Senhor. Elias não era todo-poderoso, Elias não era invencível, ele poderia sofrer derrotas, poderia sofrer reveses momentâneos na sua vida. Elias era semelhante a qualquer um de nós. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos. Houve um momento na carreira de Elias, um momento na vida de Elias, na caminhada de Elias, embora ele fosse um homem de fé, de uma fé exemplar, um homem de uma grande fé, que Elias cansou. Diante do cenário nacional, vendo tudo o que estava acontecendo com a nação de Israel, com os filhos de Israel, o rei de Israel, havendo contraído núpcias com uma, não apenas adoradora, mas sacerdotisa de Baal, tendo importado para dentro da sua nação um culto pagão. Elias, vendo que o culto a Baal havia sido institucionalizado, havia se tornado o culto oficial na nação de Israel, e não apenas os governantes, o rei e a rainha, mas ele, vendo que os filhos de Israel haviam adotado para si o culto a Baal, o culto a uma divindade estrangeira, um culto a um falso Deus, Elias começou a desanimar, Elias começou a se abater, Elias começou a sentir
Elias começou a se prostrar, porque o texto diz que Elias era homem, diz o verso 17, sujeito às mesmas paixões, ou seja, aos mesmos sentimentos que nós, e vendo aquele cenário terrível de uma degradação da fé, de um declínio espiritual da nação de Israel, aquilo gerou um abatimento naquele homem de Deus. E Elias se isola, Elias caminha, Elias vai para dentro de uma caverna, Elias já não queria mais comer, Elias já não queria mais se relacionar. Houve ali um isolamento social voluntário da parte de Elias, não imposto por autoridade alguma. Ele voluntariamente se isolou, foi para uma caverna, não queria mais comer e só queria dormir. E aquele homem que antes tinha uma íntima comunhão com Deus, e que era um homem de oração e que perseverava em orar incessantemente ao Senhor, agora ele só abria a boca para falar com Deus, para pedir uma coisa: sabe o que? A morte. Ele diz: basta, Senhor, não sou melhor do que meus pais, toma a minha vida. Sintomas de uma depressão clássica, isolamento social, não queria mais se relacionar com ninguém, falta de apetite, não queria mais comer e só queria dormir, e só abria a boca para pedir a Deus a morte. Desânimo, depressão profunda. Era um homem como qualquer um de nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Embora fosse um lutador, estava passando por um momento difícil da sua caminhada. Mas nós conhecemos o final da história de Elias. Nós sabemos que Elias venceu. Venceu porque lutou. E porque lutou, recebeu a graça de Deus. Porque quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, quando estou fraco, então é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Quando Elias se tranca naquela caverna, se isola socialmente, para de se alimentar e só quer dormir, ele está reconhecendo: Senhor, eu estou fraco. E o poder de Deus não se aperfeiçoa nas nossas forças, meu irmão e minha irmã, mas nas nossas fraquezas. Então que nós, como Elias, reconheçamos as nossas fraquezas. Não fiquemos aí tentando bancar os super-heróis quando estivermos sentindo as lutas da vida, os combates da vida, para que possamos em Deus recebermos forças, para que continuemos a combater o bom combate da fé. Porque tem hora, meus irmãos, que nós somos como Elias. A luta, a batalha fica tão renhida que, como Elias, nós pensamos até em desistir. Mas eu quero trazer uma palavra de ânimo para a tua vida nesta manhã de domingo, uma palavra de coragem para a tua vida, uma palavra de esperança para a tua vida, uma palavra de fé para a tua vida. Não desista, não temas, porque Deus é contigo. Não te assombres, porque o Senhor é o teu Deus. Ele te fortalece, Ele te ajuda, Ele te sustenta com a destra da sua justiça. Não tema, meu irmão, não tema, minha irmã,
porque o Senhor está contigo, o Senhor é contigo, Ele há de te fortalecer. E Elias, trancado naquela caverna, ele recebe uma visitação. Deus envia o seu anjo, e o anjo olha para Elias, isolado socialmente, fraco, sem se alimentar, dormindo. Olha para Elias e diz: que fazes aqui, Elias? Elias foi fortalecido, sabe pelo quê? Olha para cá, pela palavra de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus o homem viverá. Antes de Deus providenciar o pão para alimento, para fortalecer o físico daquele homem que estava fraco, sim, estava já sofrendo de inanição porque não se alimentava há dias, Deus primeiro trouxe a palavra. Você que está isolado socialmente, não voluntariamente, mas por imposição das autoridades que nos impuseram esse isolamento social por conta dessa pandemia, não deixe de se alimentar da palavra de Deus, não deixe de meditar nas Escrituras, não deixe de ouvir a proclamação do Evangelho de Cristo, não deixe de ouvir as pregações da palavra do Senhor, porque através da proclamação do Evangelho, através da pregação da palavra, através da tua meditação diária nas Escrituras Sagradas, o Senhor vai te fortalecendo a cada dia. O Senhor vai renovando as nossas forças a cada dia, para que nós possamos, fortalecidos pelo Senhor, na força do seu poder, continuar combatendo o bom combate da fé, para que quando nos sobrevierem esses sentimentos que um dia acometeram também esse grande homem de Deus, o profeta Elias, nós possamos ser renovados nas nossas forças. E Elias, uma vez renovado, ouvindo a voz do anjo do Senhor, que lhe perguntou: o que fazes aqui, Elias? E ali o anjo, após dar a palavra, o alimento espiritual para aquele homem de Deus, ele lhe proporciona uma refeição, coloca diante daquele homem de Deus pão e água para a sua subsistência, para que ele fosse nutrido no seu físico. E diz para aquele homem mais uma vez, primeiro ele pergunta: o que fazes aqui? Palavra de Deus. Depois ele dá o pão, e depois ele traz novamente a palavra. Ele diz: come e bebe, porque a tua caminhada ainda será sobremodo longa. Ou seja, o anjo do Senhor, Deus estava dizendo para aquele homem: a tua história não termina aqui, nessa caverna, nesse isolamento social. Esse não é o teu fim. Come e bebe, ou seja, fortalece-te, porque ainda vai correr muita água por baixo dessa ponte, Elias. E eu faço novamente a pergunta que é o título da mensagem de hoje: aonde estão os Elias de Deus? Receba a força do Senhor, seja alimentado pelo Senhor, ainda que você esteja passando por um breve momento de desânimo, receba ânimo de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo disse em João 16:33: filhinhos, estas coisas eu vos digo, para que em mim tenhas paz. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Elias, recobrando o seu ânimo, mais uma vez, ele volta a orar. Verso 18: e orou outra
E o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Aprendemos com Elias que não basta orar uma vez. Diz o texto que Elias orou outra vez. Ou seja, aqui a palavra de Deus está falando sobre a importância, o dever do cristão de orar sempre, sem nunca esmorecer. 1 Tessalonicenses 5,17 diz que nós devemos orar sem cessar. Elias foi um campeão, porque lutou com perseverança em oração. Elias conhecia os segredos da oração que não fica sem resposta. Qual é o segredo? É a perseverança. Se nós perseverarmos em oração, a nossa oração a Deus jamais ficará sem resposta. Elias orou e a chuva cessou por 3 anos e 6 meses. Elias orou outra vez e Deus fez com que voltasse a chover. Sabe por quê? Veja o final do verso 16 de Tiago 5. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração pode, meus irmãos. A oração feita com fé em nome de Jesus tem poder, é poderosa. A oração, por exemplo, abre a madre de uma mulher estéril. Vide o exemplo de Ana, 1 Samuel capítulo 2. Era estéril, ainda tinha que conviver com a zombaria de Penina, mas ela orou. Ana orou com fé, e Deus abriu a sua madre e fez dela uma alegre mãe de filhos. Mas por quê? Ela orou com instância, com insistência, com perseverança. A oração tem o poder de limpar um coração. Leia o Salmo 51. Davi, após ter pecado com Batseba, a mulher de Urias, se arrependeu no pó e na cinza, após ter sido confrontado pelo profeta Natã. E o verso 16 começa falando sobre confissão de culpas, confissão de pecados. Diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis, pois a oração da fé pode muito, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração tem o poder de limpar um coração. Davi, no Salmo 51, após haver pecado com Batseba, ele pede: limpa-me, ó Deus, limpa o meu coração, renova dentro de mim um espírito alegre. Tem o poder de limpar o nosso coração. A oração tem o poder de fechar a boca dos leões. Lembra Daniel capítulo 6? Daniel orou, o Senhor fechou a boca dos leões naquela cova, para que não causassem dano algum ao seu servo, que também era um homem de oração. Você sabe que Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo havendo decreto estatal, decreto governamental, proibindo que se fizesse oração. Ordem absurda não se cumpre. Certa vez, após haverem curado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado na porta do templo chamada Formosa, Atos capítulo 3, após aquilo, os apóstolos foram levados perante as autoridades do povo, perante o Sinédrio, e ali eles receberam uma recomendação das autoridades do povo, que lhes disseram: não falem mais no nome de Jesus.
E ali Pedro e João, tomando a palavra, disseram: julgai se é justo diante de Deus ouvirmos antes a vós outros do que a Deus. Atos 4:19. E quando chega em Atos capítulo 5, versículo 29, está escrito: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Devemos obediência às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não exista, senão pela vontade de Deus e pela permissão de Deus. Mas se nos derem uma ordem que contrarie as ordenanças do Senhor, saiba, meu irmão e minha irmã, Atos 5:29 nos ensina: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Obviamente que sofremos retaliações e perseguições por causa disso, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno, 1 João 5:19, mas nós sabemos também que nós somos de Deus, e aquele que é nascido de Deus nos guarda, e o maligno não nos toca. Confie no Senhor, saiba em quem você tem crido. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração pode inclusive abrir a porta do paraíso. Você sabia disso, meu irmão? A palavra do Senhor diz em Lucas 23, no momento da crucificação do Senhor Jesus, ele estava ladeado por dois malfeitores, conhecidos como os ladrões na cruz, um à sua direita e outro à sua esquerda. Enquanto o da esquerda blasfemava, cheio de dúvidas em seu coração, o da direita confessava Jesus e dizia: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele orou ao Senhor Jesus. E qual foi a resposta de Cristo para aquele homem à sua direita? Ele disse: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A oração da fé, a oração de um justo arrependido dos seus pecados, tem o poder de abrir a porta do paraíso, meu irmão e minha irmã. A oração de um justo tem o poder de sarar enfermos. Você sabia disso? Nesse mesmo capítulo 5 de Tiago está escrito, a partir do verso 14: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo em o nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A oração de um justo tem o poder de sarar os enfermos. Creia nisso, meu irmão. Ore pelos enfermos, ore com fé em o nome do Senhor Jesus Cristo e deixe o resto com Deus, amém? Apenas ore com fé em nome do Senhor Jesus. Elias era homem como eu e como você. Ele não era Deus, ele não era sobrenatural, ele não era anjo, ele era assim como eu e como você. A diferença era essa, verso 18: e orou outra vez. Apesar dos sentimentos, das paixões, dos momentos, das dificuldades, era um homem que orava. Ele sabia que há no céu um Deus que ouve o nosso clamor, que há no céu um Deus que se importa conosco, que há nos céus um Deus que tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele, que há nos céus um Deus que honra aqueles que lhe honram, que há nos céus
um Deus que mostra a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, como está escrito em Malaquias 3,18. Por isso Elias orava, e ele utilizou a chave da fé e abriu as portas do mundo sobrenatural. Com essa mesma chave, ele fechou as portas, e não houve chuva por 3 anos e meio. E com essa mesma chave, após ter restaurada a sua fé, ele abriu as portas do mundo sobrenatural sobre a nação de Israel. Que nós possamos invocar aquele que vive e reina para todo sempre, para que as portas do mundo sobrenatural se abram sobre a nação brasileira, meus amados irmãos, para que Deus repreenda principados e potestades em o nome do Senhor Jesus, que Deus sare a nossa nação, como nos dias de Elias ele sarou a nação de Israel. Aonde estão os Elias de Deus? Vamos nos colocar de pé nesse momento e vamos levantar um clamor pela nação brasileira. Feche os teus olhos e oremos com fé em nome do Senhor Jesus. Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós que somos homens e mulheres como Elias, sujeitos às mesmas paixões, mas que sabemos em quem nós cremos, sabemos em quem nós temos crido, num Deus vivo e todo-poderoso, para quem não há impossíveis. Nós te pedimos, meu Pai, perdoa os pecados da nossa nação, perdoa os nossos pecados e sara a nossa nação, Senhor, sara a nossa terra, Senhor, envia chuva, Senhor, em nome de Jesus, chuva abundante, Senhor, chuva de bênçãos, Senhor, abençoa a nação brasileira, meu Pai, com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Chama essa nação a um avivamento, meu Pai, a um avivamento bíblico, meu Pai, a um despertamento espiritual, Senhor. Restaura essa nação, meu Pai. Chama essa nação ao compromisso, meu Pai. Lança um desafio à nação brasileira. Toma proveito, meu Pai. Aproveita esse momento que nós estamos vivendo, Senhor, para chamar a decisão, para que, assim como foi feito no alto do Monte Carmelo, Senhor, que seja lançado um desafio. Aonde estão os Elias de Deus? Quem é de Deus, que fique ao teu lado, meu Pai. Agora, quem quer continuar servindo a Baal, aos falsos deuses, que tome uma decisão. Como disse Elias à nação de Israel: escolham hoje a quem servais, se ao Senhor ou a Baal. Esperamos em Deus, meu Pai, esperamos em Cristo, que nesse momento de adversidade, todos se decidam pelo Senhor, que todos se decidam por Cristo, que as vidas que ainda estão em dúvida, meu Deus, venham tomar uma decisão pelo Senhor Jesus Cristo, entregando suas vidas ao Senhor, em nome de Jesus, enquanto temos essa oportunidade, meu Pai. E que o Senhor restaure a nossa nação, que o Senhor sare a nossa nação, jogue por terra todo espírito de corrupção, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor humilha aqueles que se exaltam, mas a Tua palavra também diz que o Senhor exalta aqueles que se humilham. Meu Deus, joga por terra toda soberba, toda altivez, e honra aqueles que têm se humilhado aos Teus pés, meu Pai. Abençoa, Senhor, os Elias de Deus. Abençoa os homens e mulheres que têm Te buscado de dia e de noite, que têm clamado ao Senhor com fé, incessantemente, com perseverança, meu Pai. Fortalece aquele que está fraco, levanta, Senhor, o abatido, renova as forças daquele que está sem vigor, meu Pai. Fortalece-nos, ó Deus, em nome de Jesus, para que possamos continuar, meu Deus, perseverando na nossa caminhada de fé com Cristo, para que possamos combater o bom combate da fé, enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus, porque em breve aquele que vem virá e já não tardará, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida rica e abundantemente, em nome do Senhor Jesus.
eu volto a palavra ao pastor Wellington Barros. Que Deus abençoe a igreja. Glória a Deus, aleluia. Deus nos abençoe, igreja do Senhor. Palavra poderosa, guarda essa palavra no teu coração, amém? Deus seja contigo, sua casa, sua família. Antes de nós terminarmos o culto, somente avisando os irmãos que os nossos cultos acontecem de maneira online, pela internet. Nós temos cultos domingo de manhã, esse culto que você está participando, que começa às 10h15 da manhã, culto da família e do ensino. Às 19 horas temos o culto da palavra e do poder de Deus. Quarta-feira, 7h30 da noite, temos o culto do avivamento. E sexta-feira, 7 horas da noite, temos a reunião de oração, tá bom? Também temos a possibilidade de estarmos juntos aqui na Igreja do Senhor, domingo, de 9 horas da manhã até as 10 horas da manhã. Você pode vir à casa do Senhor, se você quiser uma oração, um aconselhamento, se você quiser trazer a sua cesta básica, 1 quilo de alimento para os irmãos que estão precisando. Você que quer entregar ao Senhor a sua contribuição em mãos, você pode fazer através da máquina de débito ou também trazendo o seu recurso. Bem, então que Deus possa abençoar a sua vida. Bem, continuamos em oração e esperamos que daqui a pouco estejamos juntos na casa do Senhor, tá bom? Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Vamos orar a Deus neste momento. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos, ó Pai, te louvar e te bendizer, entregar, ó Pai, em tuas mãos, ó Pai, a vida do teu povo. Deus, despede-nos agora, debaixo do amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas, desde agora e para todo sempre. Você que concorda, diga amém e amém. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida. Até o próximo culto.